Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus, com o objetivo de manter você sempre bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Seguimos nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossa equipe de jornalistas. Então vamos às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas agora há pouco aí pela live que você acompanhou, que contou com a participação da Andréia Negri, gerente da Vigilância Epidemiológica, do Dr. Maurício Nogueira, virologista, pesquisador da FAMERP e também membro do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus e também com o Procurador-Geral do município, Adilson Vedroni. Foram confirmados, então, 64 casos positivos, 2 casos a mais do que ontem, eram 62, e 102 em investigação, também subiu um pouquinho, eram 90 e poucos casos ontem. Mas, mesmo assim, número baixo ainda, a investigação já foi bem maior, e é sinal que a quarentena vem funcionando, e, como eu digo todo dia aqui, quanto mais a quarentena parecer desnecessária, mais é porque ela está funcionando. E outra informação importante passada aí na live é que o número de pessoas em Rio Preto que já se infectaram e conseguiram superar a doença chegam a 29 pessoas, que com isso, em tese, elas estão imunes ao novo coronavírus, como já disse o virologista Maurício Nogueira. Lembrando ainda também, outra recomendação, é que com qualquer quadro gripal, aí, qualquer síndrome, sintoma gripal, procure antes o 0800 7722 123, que é o telefone da Secretaria de Saúde, disponibilizou aí para tirar as dúvidas da população. Se você está com algum sintoma, antes de ir para qualquer UBS, procure antes esse número. Outra coisa importante que o Dr. Maurício Nogueira disse aí na live é que, apesar do decreto publicado hoje no Diário Oficial do município, que flexibiliza a abertura de determinados tipos de serviço e alguns comércios, a crise do coronavírus ainda não atingiu seu ápice em Rio Preto. Ele diz que o isolamento ainda continua sendo necessário e que pessoas que não têm urgência de sair às ruas, seja para trabalho, enfim, permaneça em casa. E se tiver que sair, use a máscara para evitar aí qualquer contaminação. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, está aí o nosso telefone aí embaixo, tem nosso WhatsApp, é o 991637905 e também o nosso telefone fixo, o 3214-7766. Passar um balanço aqui do mundo, gente. Em todo o mundo já são mais de 2.078.200 infectados, com pelo menos 138 mil mortes. Por outro lado, mais de 525 mil pessoas já foram recuperadas. O país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, com 644 mil casos, e é também o país com o maior número de mortes, com 28.500 vítimas, ultrapassando e muito já a Itália. No Brasil, são 29.015 infectados, 14.026 pessoas recuperadas, já que tiveram a doença, passaram os 14 dias, se recuperaram, e 1.760 mortes, é muita gente, né? Bom, e como a gente anunciou ontem, o pessoal falou, e o Procurador-Geral falou na live, o prefeito Edinho Araújo decidiu flexibilizar a abertura de alguns setores produtivos, principalmente os relacionados a serviços. Vamos conferir, a gente tem as informações aí com a repórter Ariana Pereira. A Prefeitura de Rio Preto publicou o decreto que flexibiliza o funcionamento do comércio e serviços. O Executivo autoriza a retomada de atividades econômicas de menor impacto na concentração de pessoas. Entre esses estabelecimentos estão óticas, lojas de produtos ortopédicos, bancas de revistas e jornais,
escritórios de advocacia e contabilidade, imobiliárias, lojas de material de construção, lavanderias, barbearias e cabeleireiros com agendamento de clientes e uso obrigatório de máscaras especiais N95 pelos atendentes, comércio de alimentos como bares, lanchonetes e restaurantes com atendimento presencial, mas sem consumo no local, hotéis, estacionamentos, produtos agropecuários, consultórios e serviços odontológicos, assistência técnica de produtos eletrônicos, comércio de peças e acessórios para carros, motos e bicicletas. Os estabelecimentos deverão respeitar normas sanitárias, as regras de distanciamento e oferecer equipamentos de proteção a clientes e funcionários. A medida foi tomada a partir de novas avaliações feitas pelo Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, frisando que, de acordo com o prefeito Edinho Araújo, as orientações de isolamento social permanecem. A íntegra do decreto você confere no nosso site, o www.riopreto.sp.leg.br. Lá também está a lista de todos os estabelecimentos que estão autorizados a funcionar e as normas sanitárias que devem ser observadas. Mais informações sobre o coronavírus em Rio Preto, você confere aqui na nossa programação. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá aí, a gente teve um probleminha, eu vou repetir aqui. Tá aí, então, alguns setores liberados para o funcionamento com as restrições e tinha uma pressão muito grande de empresários, a CIRP aí, enfim. Por outro lado, outros setores ficaram de fora do decreto, continuam proibidos de funcionar, principalmente o comércio, loja de roupa, de sapato, papelaria, aquelas lojas de produtos da China, aí, que tem bastante aqui no Calçadão. E sobre isso, a gente vai conversar agora com o advogado do Sincomércio, o doutor Francisco Bueno, que acho que está aqui no Skype comigo. Doutor, está na linha? Perdemos a ligação aí com o doutor Francisco Bueno, estamos aguardando aí o contato com ele e nós vamos então aqui avançando, lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, você pode mandar mensagem aqui para a gente e tem os nossos telefones aí, tem o nosso WhatsApp, é o 991637905 e também o 3214-7766. A gente tem o Francisco na linha ou ainda não? Está chamando aí, vamos entrar então com o advogado do Sincomércio, Francisco Bueno, ele que vai repercutir aí com a gente o Sincomércio, que representa aí principalmente os comerciantes do Calçadão aqui da região central. Se tiver com o doutor aí, pode jogar na tela aí. Doutor Francisco Bueno. Bom dia, doutor. Obrigado por nos atender. Bom dia, Alexandre. É um prazer sempre falar com você. Igualmente, doutor. E aí, gostaria de saber como o Sincomércio recebeu essa decisão, aí, esse decreto que permitiu o funcionamento de algumas atividades mais relacionadas a serviço. Tem alguma coisa de comércio, mas a grande parte do comércio continua proibida, doutor. A gente está numa situação, né, Alexandre, que todo mundo sabe, é muito complicada, é delicada, não só essa questão da pandemia, ela cria esse efeito cascata em cima dos negócios e é sempre preocupante. O sindicato, ele recebe com um pouco de alegria e um pouco de ressalvo, né? Porque a preocupação a preocupação hoje é o futuro do varejo, como vai ficar, né? Porque não temos medidas hoje que são 100% eficientes para a volta do comércio, né? Mesmo que reabrisse todo o comércio hoje, o consumo que já estava prejudicado por crises anteriores não vai voltar. Óbvio, isso é óbvio, é inegável que o fechamento das lojas cria o caos, prejudica.
Então, assim, com confiança na equipe técnica da prefeitura, é sempre bom avaliar isso, né? São pessoas competentes, são pessoas compromissadas, não estão criando isso por gosto, né, ou por prazer, mas o sindicato, como todas as entidades de classe, estão preocupados com os negócios. O decreto ele veio flexibilizar algumas atividades, o comércio, o varejo em geral, ele continua bastante prejudicado, né, porque não são todas as atividades que conseguem trabalhar nos moldes que estão falando, né, por exemplo, com drive-thru ou uma entrega na porta da loja. Então, assim, pro varejo em geral, a gente ainda vê com reservas e a gente espera um plano um pouco mais contundente, né? Pelo menos um planejamento melhor da prefeitura de como vai ficar escalonado isso, de como a gente pretende voltar a uma nova normalidade, vamos assim dizer, porque o que tinha para trás virou história, né? Essa normalidade, essa realidade anterior não existe mais. O que a gente quer é realmente planos para o futuro, para que a gente possa entender como a gente vai poder proporcionar para o empresário opções do que fazer daqui para frente. Vocês já tiveram algum tipo de feedback aí dos comerciantes em relação a emprego, principalmente, que acho que é a maior preocupação nesse momento é a preservação de empregos. Tem alguma informação nesse sentido? Empresários estão demitindo, estão conseguindo segurar a onda aí? Como é que está essa questão? Então, Alexandre, a questão aqui, demissões são inevitáveis, não tem como. Eu não tenho um número de Rio Preto para lhe dar hoje, né? O que foi, existem demissões localizadas, existe também aqui, né, as possibilidades que o governo ofereceu de suspensão e de redução de jornada. Nós estamos conversando com o Sindicato dos Empregados para que a gente possa adequar, né, as MPs que saíram para uma realidade que dê segurança jurídica aos empresários de Rio Preto. Isso assim, desde que quando começou a quarentena, a gente vem fazendo propostas, a gente vem conversando, a gente vem estudando, vem criando meios, antes mesmo da edição do MP, mas isso é uma relação bilateral, né? Os sindicatos empregados, dentro da legitimidade deles, a preocupação com o emprego, com o empregado e tudo mais, se manteve um pouco inerte em relação a isso, esperando algumas ações governamentais. Agora vieram, né? Hoje, inclusive, tem o pleno do STF decide sobre a constitucionalidade das MPs. Então, assim, a gente vai ter algumas definições melhores, né? Alguns cenários melhores que a gente pode fazer para o futuro. Mas a minha preocupação em relação ao emprego e saúde financeira das empresas é o caos instalado pela desinformação, né? Hoje nós temos meios legais que a legislação deu para que possa enviar, né, para o empregado, para o empresário, trazendo uma certa estabilidade, né, negociando estabilidade, garantindo emprego e conservando os postos. Existem medidas provisórias que criam crédito, esses que eu já falei também, que criam a suspensão ou diminuição da jornada. Então, o que a gente vê, né, nesse mundo de fake news, você que é jornalista sabe bem melhor que eu disso, a gente também vê muito invencionista jurídica. E os empresários, principalmente, têm que tomar muito cuidado, porque existem meios, tá? Existem meios legais, existem meios que vão lhe dar uma certa segurança jurídica. Não existe hoje algo que seja 100% à prova de bala para ser discutido daqui 2 anos numa ação individual, por exemplo, uma discussão sobre as validades da SMP. Isso vai acontecer, mas o importante é que as empresas tomem
a ciência das medidas que elas podem fazer hoje, os acordos que elas podem fazer hoje, diretamente com seus empregados e a comunicação ao sindicato dos empregados, para que tenham nesses acordos uma segurança jurídica maior quando forem demandados, se forem demandados, e assim preservando o emprego. Mas as demissões vão ser inevitáveis, os fechamentos, infelizmente, de empresas inevitáveis. A gente já tem dados do Sebrae que fecharam, acho que 600 mil microempresas, né? Nesse meio aí tem muita gente na informalidade, que era abrir o ME para prestar serviços como Uber ou afins, né? Essas relações novas de trabalho, e fecharam, né? E isso é realmente preocupante. Doutor, e a questão do decreto? O decreto hoje em vigor que proíbe o comércio, em tese, vai até o dia 22, próxima quarta-feira. Os senhores do Sincomércio têm tido algum contato com a prefeitura se isso no dia 23 o comércio vai estar normal ou se essa quarentena vai ser prorrogada? O que a gente recebe, a gente está sempre em contato com a prefeitura, né, com os órgãos técnicos da prefeitura, apresentamos requerimentos a eles, ao governo do estado, né, como eu te falei, numa tentativa de uma nova normalização dessa situação. O que eu posso lhe falar é o seguinte: eu não temos certeza do que vai acontecer, né? Mesmo porque eu acredito aqui que o prefeito ainda vai seguir orientações que vieram do governo estadual, né? E o governo estadual tem... o estado de São Paulo está numa realidade diferente de Rio Preto. Pelo que eu acompanhei dos dados, apesar do isolamento social de Rio Preto não ter uma adesão muito grande, ou pelo menos que fosse perto do ideal, mas foi ali em torno de 50%, ele realmente criou resultados. Então, temos uma transmissão sob controle, né? Então, eu entendo, né, aí repetindo o que eu ouço das autoridades de saúde, essa questão do controle da pandemia, que é o mais importante para eles. Então, nós não temos previsão de que dia 22 vai abrir tudo, né? Eu acho que, em uma opinião pessoal, não falo pelo sindicato, falo pelo que a gente lê, pelo que a gente entende, eu acredito que o dia 22 deve haver um pouco mais de flexibilização, abrir um pouco mais algumas outras atividades de alguma forma mais cuidadosa, como está sendo feito por esse decreto, né, mas expandir um pouco mais, mas sempre tomando os cuidados, porque o vírus não foi erradicado, né? Ele está aí, não estamos nem perto do pico, mas eu acredito que ainda as medidas, o funcionamento do comércio não vai ser normalizado dia 22. Imagino que venha nova flexibilização, novas alternativas, mas algumas medidas do jeito que está sendo o decreto ainda devem ser mantidas, inclusive da questão da higienização, de ocupação, entre outras, né? Tá certo, gente. Está aí o advogado Francisco Bueno, do Sincomércio. Doutor, só para a gente terminar, eu vi que o senhor vai fazer uma live, está na moda aí a live, todo mundo fazendo live, videoconferência, né? O senhor vai fazer uma agora logo mais às 3h30 da tarde. Amanhã. Amanhã às 3h30 da tarde. Pontos polêmicos das medidas provisórias 927 e 936. Explica para a gente o que são essas medidas provisórias. Basicamente, as duas medidas provisórias vieram do governo com a intenção de manutenção dos empregos, né? A primeira medida provisória, quando veio, o trecho mais polêmico dela foi revogada, até ficou famoso ter sido revogada por Twitter, primeira vez na história, né? Existe até brincadeira no meio jurídico que a gente tem medo de tomar água no meio da noite na cozinha e encontrar uma medida provisória. Mas, assim, eu vejo com bons olhos, né? Hoje à tarde, o Supremo Tribunal vai decidir sobre a constitucionalidade delas. Eu acredito que, devido até o momento, isso não vou adentrar aqui em teorias constitucionais, mas eu acredito que elas devem ser julgadas constitucionais, talvez com alguma reserva. E essas medidas, elas criam justamente algumas possibilidades, né? Flexibilizavam algumas possibilidades, como concessão antecipada de férias, né? Férias coletivas, um banco de horas um pouco mais
um pouco mais sensível. Aí, agora, a mais recente, que é objeto da polêmica, ela cria essa redução de jornada que constitucionalmente só pode ser com autorização ou com negociação coletiva do sindicato, cria essa suspensão do contrato de trabalho com contrapartida do pagamento pelo governo, né? Você suspendeu o seu salário dentro de todas os requisitos que tem lá. Se você suspender o contrato de trabalho do empregado, ele vai conseguir receber relativo ao seguro-desemprego, até o teto do seguro-desemprego, né? Por esse tempo que ele vai ficar parado. Então, são alternativas vistas com bons olhos, né? Eu acho que está longe do ideal ainda, né? Outras medidas virão também, né? A gente está, como para a gente é novo, a situação é nova em vários aspectos jurídicos, a gente também tem que entender que para o governo também é. E quando a gente fala do governo e do tamanho do país, a gente tem que entender que o que funciona em Rio Preto não funciona em São Paulo, que não funciona em Manaus, né? Então, isso eu acho que as medidas provisórias foram muito felizes em deixar a possibilidade dos empresários negociarem em cada localidade, né? Se possível, com o aval do sindicato. Eu acho que os sindicatos não vão ter força, né? Não vão ter braço para negociar em todos os casos, porque não são negociações localizadas, né? Aqui em Rio Preto, se a gente pegar um universo de 8 mil empresas do varejo, se 8 mil empresas protocolarem 30 mil acordos individuais do sindicato, ele não tem a menor condição de averiguar isso, né? Mas sem querer interromper o senhor, mas o Supremo Lewandowski já não deu uma liminar dizendo que o sindicato é quem tem legitimidade para essa negociação? Sim, na verdade o que ele reconheceu, inclusive esclarecido por embargos depois, é que ele não estava invalidando, ele não julgava inconstitucional de plano. A própria medida provisória, já no texto original, ela já prevê que a obrigatoriedade de comunicação do sindicato em 10 dias. Isso não foi invencionice no STF ou do ministro Lewandowski, está previsto na medida provisória, está lá escrito. A única coisa que ele esclareceu é que os sindicatos devem ser notificados porque ele entende que, por função constitucional, os sindicatos não são meramente, os sindicatos de empregados não são meros arquivistas de acordo. Eles podem receber esses acordos e entender que aquele acordo precisa de uma melhora ou precisa de uma certa proteção do empregado em algum aspecto e tomar a rédea desses acordos para que seja feito, né, o adequado esse acordo de alguma forma. Mas também ele deixou bem claro que os acordos individuais valem e que o sindicato dos empregados tem que responder dentro de um prazo para que ele vá assumir essa negociação sob pena de validade desses acordos, né? Hoje, como eu te falei, nós vamos ter, provavelmente, eu acredito que termine hoje a sessão, né? Nós vamos ter uma definição do STF sobre o tema. Mas esses acordos individuais valem. Se eu pudesse dar algum recado para os empresários, é o que eu dou aos meus clientes empresários, e eu já fiz inúmeros a eles, né? Façam bons acordos individuais. Coloquem tudo no papel, a situação, o que você está precisando fazer dentro dos limites que a lei lhe dá, que assim eu acredito que você vai ter uma garantia jurídica para o futuro e você pode de imediato resolver, não todos, mas alguns problemas do seu fluxo de caixa, né? São ações conjuntas. Eu tenho uma opinião que, infelizmente, né, no Brasil vai quebrar muita gente devido a essa pandemia, porque não é todo mundo que consegue ou ter uma assessoria de qualidade. Porque existem meios, mas a gente sabe, o pequeno empresário, né, às vezes está ali, né, pagando conta, às vezes não consegue buscar essa assessoria. Mas o sindicato sempre se propôs a orientar, eu estou telefone aqui que não para, sempre dando orientações a escritórios de contabilidade, a empresas que me procuram, né, para que tomem as melhores medidas, porque o que eu vejo como mais importante, óbvio que a preservação da vida ela deve estar acima de qualquer coisa. Isso
as entidades, né, o município, o estado, o governo federal, é função deles. Do sindicato, tentar manter as empresas em pé do jeito que ele conseguir, dentro dos limites que ele pode, que são dentro das negociações, dentro da assessoria e tudo mais. E, óbvio, cobrando dos governos as medidas que aliviam um pouco, né? Uma flexibilização aqui, uma concessão de crédito a pequena empresa do governo do estado, cobrando do governo federal linhas de crédito, e esse tipo de situação. Ô, doutor, só para a gente finalizar, eu nem sei se está dentro de uma dessas duas MPs, mas aquele plano que o governo federal lançou de que o empresário ele pode reduzir a jornada, reduzir até 70% o salário do empregado, em contrapartida o governo pagaria, reduziu 70%, o governo pagaria 70% do teto do fundo de garantia. Isso tem funcionado? Os empresários estão lançando mão desse programa? O senhor tem conhecimento disso? Sim, ele está na medida provisória, né, na medida provisória 936, como tinha te falado. Existe essa previsão e eu não tenho dados do município para te dar, né? Eu tenho de alguns clientes de qual estou fazendo, está funcionando, mas o Ministério do Trabalho tinha divulgado que tinha recebido um volume, o Ministério do Trabalho não, o Ministério da Economia, que hoje cuida da Secretaria do Trabalho, tinha recebido um volume já de 10 milhões de acordos individuais, né? Porque o trâmite hoje você faz o acordo com o seu empregado, dentro dos moldes. É importante salientar que o acordo ele é bilateral, o empregado ele tem que aceitar, né? Não pode ser imposto, ele não pode ser coagido, né? Então, ele aceitando aquela situação, né, seja de suspensão ou diminuição da jornada, o empregador, aí a obrigação do empregador, ele comunica o sindicato dos empregados sobre aquele acordo e também comunica o Ministério da Economia. O Ministério da Economia, né, que vai fazer esse pagamento, né, via como se fosse seguro-desemprego, vai fazer diretamente na conta do empregado, comunicado. Esse dinheiro cai em pé 30 dias de que o acordo foi firmado. Esse dinheiro deve ser depositado pelo governo federal. Tá certo. Agora, para terminar mesmo, tem funcionado, os empregados têm recebido, e lembrando que o empregado não precisa fazer nada, né? Basta ele aceitar ali, isso ficar a cargo do patrão, comunicar aí a Secretaria do Trabalho, o Ministério da Economia, o seu contador, enfim, seja lá o que for. O recebimento, os acordos estão sendo feitos agora, né, Alexandre? Então, eles têm 30 dias para o pagamento, né? Essa é a previsão do governo. O governo não consegue já, né, viabilizar. Eles estão entrando para frente. Então, sim, está funcionando o sistema normalmente para recebimento desses acordos, né? Isso já funciona não só em Rio Preto, como em outras localidades que eu tenho acompanhado, que eu assessoro. Já está funcionando, as empresas estão fazendo. Agora, os pagamentos aos funcionários, a gente vai ter que aguardar, porque feito esse acordo, do primeiro, né, da data da MP, ainda não deu 30 dias. Então, você fazendo hoje o acordo, ele começa a valer daí 2 dias, né? Se você notificar hoje o empregado, ele tem 2 dias que ele trabalharia normalmente, e a partir desses 2 dias ele estaria afastado ou com a jornada diminuída, e o recebimento é em 30 dias. Então, tá certo, gente. Quero agradecer o advogado Francisco Bueno, do Sincomércio. O senhor quer falar alguma coisinha para terminar, doutor? Não, Alexandre, só que eu estou à disposição aqui, se alguém precisar procurar o Sincomércio, aqui é 3211-4141. Eu também estou em quarentena, né? Mas o pessoal deixou aqui também um WhatsApp comercial que se as empresas precisarem entrar em contato, na medida do possível, eu estou orientando todos, né? Não consigo fazer assim, dada a urgência, né? Eu recebo uma mensagem, eu não consigo responder de pronto, devido ao volume, mas eu não deixei ninguém sem resposta, é só ter um pouquinho de paciência, a gente está tentando ajudar todo mundo e orientar todo mundo da melhor forma. Tá certo, agradeço ao Francisco Bueno, advogado do Sincomércio. Vou repetir o telefone aqui, se alguém quiser entrar em contato com o Sincomércio, com o Dr. Francisco, é 3211-4141, 3211-4141. Só lembrando, o doutor aí falou que o empregado não pode ser coagido, né? Mas também se ele rejeitar o acordo, corre o risco aí
de ser demitido. Então, é uma situação complicada, o enfraquecimento de sindicatos, né, que vem desde a reforma trabalhista do governo Temer. Bom, mudar de assunto, ontem eu conversei com o secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua, sobre a situação financeira do município. Dada a relevância aí das informações, a importância dos dados passados pelo secretário, a gente vai reprisar os principais trechos da sua entrevista. Vamos conferir aí, gente. Bom, e apesar disso, o momento é de crise e sabemos que, nesse momento, se tem uma coisa que não podemos deixar de fazer é arcar com nossos compromissos, principalmente com o poder público, já que a maioria esmagadora da população precisa dos serviços prestados pela prefeitura, pelo poder público, principalmente a saúde neste momento de pandemia. Sabemos que a saúde é gratuita para a maioria da população, então não pode faltar dinheiro, principalmente para esse setor. E sobre isso a gente vai conversar agora com o secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua, que vai passar um panorama para a gente sobre a situação atual do município. Ele está aqui no Skype comigo. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Boa tarde a todos. Muito melhor agora que essa questão aí flexibilizando um pouco, né? Os números caindo. Estamos no caminho certo, secretário. Queria saber do senhor, queria que passasse um panorama para a gente da situação da prefeitura, do município e também da economia como um todo, secretário. Bom, nós tivemos de janeiro a março desse ano uma queda na arrecadação em torno de 20 milhões e 500 mil reais. Isso com todos os recursos de fonte 1 que nós temos. O mais significativo foi a queda na arrecadação do IPTU, pagamento à vista, em torno de 8 milhões e 700 mil reais. Isso recebemos a menos nesse mês durante esses 3 primeiros meses, não é? Temos também o IPVA, houve uma queda de 3 milhões e 600 aproximadamente, e a soma de tudo aquilo que nós não recebemos dá em torno de 20 milhões e meio. É uma coisa que faz muita falta para nós, né? Porque nós precisamos do recurso para poder honrar as demandas de todas as secretarias. A Secretaria da Fazenda é a secretaria encarregada da arrecadação, né, e de alocar bem esses recursos, né? Isso é o que nós temos feito. Agora, no mês de abril, houve uma queda mais acentuada ainda, estamos realmente bastante preocupados com isso, né? E vamos aguardar agora até o final do mês para a gente ter um panorama mais completo a respeito disso. Ô secretário, o senhor falou do IPTU e a questão do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, pago aí pela movimentação do comércio, da prestação de serviços. Como é que está essa questão? Houve queda também? Houve uma queda de 1 milhão e 200 mil reais em 3 meses. Eu acho que isso daí é um número até razoável, né? Não poderia ter ocorrido, mas é um número razoável. O mês de março, ele tem o reflexo do que foi prestado de serviço durante o mês de fevereiro. Agora, no mês de abril, é que nós vamos realmente sentir o impacto, né, da paralisação de serviços e tudo aquilo que seja o recolhimento de ISS. A partir do dia 20 de abril, nós já vamos ter um panorama um pouco mais completo. Mas eu acredito que a queda será grande, porque o setor de serviços ele não atuou nesse período, não é? Então, isso será muito difícil para nós. Legal. Secretário, a questão como a economia como um todo, como é que o senhor acha que a economia riopretense vai reagir, mesmo com, enfim, algumas atividades agora sendo liberadas, como é que isso vai refletir na economia? A gente sabe que Rio Preto é polo de região, comércio forte, serviço forte, área médica forte. De que maneira pelo menos esse mês de quarentena, de comércio totalmente fechado, vai refletir na nossa economia e também, claro, isso desemboca na questão do emprego? Então, é uma coisa interessante, a gente teria que analisar uma coisa. Eu tenho visto e ouvido pessoas censurarem o prefeito Edinho, dizendo que ele não está tendo coragem, né? A questão não é essa.
Rio Preto faz parte de uma confederação de cidades que formam o estado de São Paulo. Estamos sujeitos a um decreto estadual, né? Esse decreto estadual, ele impõe normas e Rio Preto tem que cumprir essas normas. Então, não que o prefeito não queira, a preocupação que ele tem é uma preocupação real com o nível de emprego na cidade, com a questão das famílias que não têm acesso à renda, aquelas pessoas que trabalham com institutos de beleza, de estética, barbeiros, pequenas oficinas. Esse pessoal é um pessoal que está realmente sofrendo muito com isso. Agora, a culpa desse problema não é do prefeito, não é da cidade, não é nossa e não é de ninguém. Isso é uma questão da própria natureza. A natureza, de vez em quando, ela cria determinados mecanismos para poder, eu acho que talvez controlar um pouco o crescimento desmedido da população. Essa é uma teoria malthusiana, né, que se estuda há bastante tempo já, né? O mundo já foi assolado por pestes ao longo de toda a história. E estamos sendo assolados agora. Nos pegou desprevenidos. Ninguém esperava que acontecesse isso de uma forma tão rápida, né? Essa crise, ela vai ser pior em termos de crise global do que foi a grande crise de 1929 com o craque da Bolsa de Nova York, né, que todos nós conhecemos bem a história. Isso levou o mundo a uma situação econômica extremamente ruim e difícil de ser atendida, né? Naquela época, teve um economista inglês, o John Maynard Keynes, que ele incentivou os governos a liberarem recursos para que a população tivesse acesso à renda. Essa é uma parte da teoria de Keynes. É o que está sendo feito hoje. Só que no Brasil existe uma burocracia muito grande. Até hoje a gente ouve falar que tem dinheiro para empresas, que tem isso, tem aquilo, mas de fato, realmente, eu não tenho visto uma mudança muito grande. Eu acho que os estados, o Estado, né, a União, deveria liberar mais recursos, emitir moeda. É isso que nós vamos ter que fazer. O governo vai ter que emitir títulos para que o Banco Central compre esses títulos, certo? E ela injete dinheiro na economia. Não é hora de pensarmos em aumento de taxa inflacionária. Nós temos que pensar na manutenção da economia e do emprego no sentido geral. Isso é o que nós temos que fazer. A economia tem que girar. Esse ano nós vamos ter uma queda, aproximadamente, você pode calcular aí de 5 a 6%, 5 a 6% no produto interno bruto. Uma retração, né? Teremos uma retração na economia. O ano que vem, certo? A hora que isso passar, né, que esse momento tão ruim em determinado ponto e bom em outro, a economia vai crescer muito fortemente o ano que vem, muito fortemente, certo? Ô secretário, o senhor chegou a comentar aí as ações do governo federal, era até o que eu ia perguntar para o senhor. O senhor já respondeu em partes, mas quero que o senhor fale mais. Elas têm sido suficientes, esse apoio do BNDES a empresas, esse Bolsa Coronavírus de R$600, a Câmara aprovou uma compensação de ISS e ICMS a estados e municípios. Isso é suficiente ou precisaria muito mais? Lembrando que os Estados Unidos está injetando, se eu não me engano, alguns trilhões de dólares na economia, né? Então, os Estados Unidos têm a moeda mundial, né? Que é o dólar. Nós não temos. São José do Rio Preto não emite moeda. Nós dependemos da economia girar para que nós arrecademos os tributos e possamos cumprir com as nossas obrigações, né? Nós temos a nossa obrigação, o contribuinte tem a obrigação dele, né? Então, isso tem que ser feito através de uma união, o que eu não estou vendo. Eu tenho participado de vários grupos, né, onde as pessoas se manifestam de uma forma como se esse vírus fosse realmente uma coisa banal, e não é banal, não é banal. Ontem nós tivemos mais de 200 mortes no Brasil, ontem, em um dia só. Na Itália, hoje, eu acompanho todos os dias porque eu tenho ligações extremas com a Itália. Na Itália morreram mais de 300 pessoas no dia de ontem, em 24 horas. Então, isso não é uma coisa simples. Me falam que o isolamento vertical deveria ser praticado, não é? Isso foi feito em vários países e não deu certo.
e sugeriram que a gente fizesse um plano para isolar aqueles que estão no grupo de risco. Como é que você isola 20% de uma população de 460 mil pessoas, certo? Como é que nós faríamos? Criaríamos um gueto para colocar essas pessoas num local onde elas não tivessem o contato com outras pessoas? Isso é impraticável. Então, o que está sendo feito pelo setor de saúde, eu sigo à risca. Eu não tenho medo do vírus, eu respeito o vírus. Quando a gente respeita uma situação caótica como essa, nós temos uma possibilidade maior de sobrevivermos. A nossa questão é de sobrevivência. Agora, com relação à sua pergunta, eu digo que não está suficiente, certo? Não é suficiente. Nós temos que diminuir a burocracia num momento como esse. Nós temos que pensar que as pessoas precisam de dinheiro ontem, não é amanhã nem daqui 15 dias. Nós temos que resolver a questão da população no sentido geral e das empresas, principalmente, de uma forma muito mais rápida do que está sendo praticada. A burocracia é muito grande. Eu tenho consultado os bancos para ajudar empresas, certo? Que me perguntam. Muitas das coisas não tem ainda a formatação. Como é que vai ser feito isso? Qual é a taxa de juros que vai ser cobrada? O BNDES, nós sabemos que é um banco extremamente importante, mas é muito burocrático. Tudo que você pede ao BNDES demora muito para vir a resposta. Nós temos que ter respostas ágeis. Num momento de dificuldade, a união é a coisa mais importante que tem. Nós não estamos aqui para discutir política municipal, estadual, federal. Isso, para mim, é irrelevante. O que é relevante é a situação da população. É a situação da saúde pública que tem que estar em primeiro plano como prioridade. E o mundo não estava preparado para isso. Estávamos vivendo num período extremamente complicado de relacionamento comercial entre as duas maiores economias do mundo, China e Estados Unidos. Uma briga terrível, até hoje isso continua. Então, nós vamos sair desse problema, certo? Com uma outra maneira de pensar. Vão mudar o consumo das famílias, das pessoas. As pessoas vão dar importância, pelo menos eu espero que seja assim, né? Importância a coisas que realmente tenham valor, tenham importância, deixar de sermos egoístas, né? Na nossa vida. É isso que eu acho. Tá certo, gente. Aí o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua. Secretário, só para a gente terminar, eu estou recebendo umas mensagens aqui. O senhor sabe que nossa audiência tem bastante servidor aí que claro, acompanha a gente. O pessoal está preocupado com base ontem ou antes de ontem, o governador João Dória editou um decreto suspendendo férias, venda de férias, suspendendo a antecipação de 13º e numa entrevista ele cogitou inclusive cortar salário. Quero saber se Rio Preto a gente corre esse risco. Não, por enquanto não, certo? Por enquanto não. O que eu sugeri, e através de uma própria solicitação da Secretaria da Administração, é que quem não estiver trabalhando hoje em home office, como é o meu caso, o caso de vários setores da Secretaria da Fazenda, que tirassem férias, se tivessem férias vencidas, porque seria um absurdo, não é? A economia retomar daqui 2, 3, 4 meses, as pessoas hoje em casa, uma grande parte trabalhando de casa, muitos trabalhando em esquema de rodízio, e daqui 3, 4 meses, quando a economia retomar, certo? Que eu espero isso rapidamente, as pessoas virem pedir férias. Eu já disse que na Secretaria da Fazenda eu não vou autorizar férias de ninguém quando a economia retomar. De ninguém. Então, tirem as férias agora. É isso que eu mencionei. Agora, com relação a corte de salários, não está na pauta essa discussão. O prefeito, ele quer que a gente tenha atitudes conscientes, certo? Muito bem estudadas, e é isso que nós fazemos. Nós não queremos sacrificar absolutamente ninguém, nem a população, nem o servidor público, certo? Nem as indústrias. Estamos presos a um decreto estadual. Agora,
Rio Preto é São José do Rio Preto. Nós aqui é que determinamos aquilo que vai ser feito. Agora, tudo depende também daquilo que nós arrecadarmos, certo? Eu não estou dizendo que nós vamos cortar salários, não é isso, não está em pauta. Agora, para que a gente consiga atender as demandas, certo, sociais, né, da assistência social, da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação e da Secretaria da Agricultura, nós precisamos atender essas demandas que são prementes, urgentes e extremamente importantes. Então, isso é o que está em primeiro plano, certo? Ok. Tá certo, gente. Tá aí o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua. Eu agradeço demais o secretário, desejo boa sorte aí, ele que controla o cofre da prefeitura. Lembrando a importância de você pagar os seus impostos em dia, a gente sabe que é difícil, mas é importante colaborar nesse momento, porque o município tem muito serviço a prestar. Bom, no Posso falar uma coisinha? Pode falar, secretário. Bom, muita gente me perguntou com relação à postergação do vencimento de IPTU, de ISS, de tudo mais. Nós não temos essa possibilidade, porque se eu postergar um vencimento que seja, ninguém vai pagar. Eu conto com a boa-fé, certo, das pessoas. Aqueles que tiverem condições de quitar os seus impostos em dia, quitem, porque eles também um dia podem precisar do atendimento público da saúde, de um respirador, e é com dinheiro que eu faço as coisas. Eu digo sempre que nós fazemos. Eu digo sempre, a única coisa que a gente faz sem dinheiro é dívida, e a prefeitura não pode se endividar, certo, de uma forma que a gente não tenha controle. Paguem os seus tributos em dia, por favor. Esse é um pedido que eu faço. Tem condições? Pague, por favor. Tá certo, tá aí o apelo do secretário, então, ressaltando a importância de se pagar em dia os impostos. Eu agradeço demais o secretário Ângelo Bevilacqua. Tá aí, gente, então, conferimos a fala importante aí do secretário, ressaltando a importância dos impostos nesse momento. A gente sabe que a prefeitura mantém o sistema de saúde, que nesse momento ainda está em ordem, mas a previsão é que pode haver um colapso, então o dinheiro aí para a saúde é importantíssimo nesse momento. Bom, então a gente viu aí a entrevista do secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua, e nós temos agora aqui no Skype o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz de Souza, vai falar com a gente um pouquinho sobre a flexibilização aí do comércio, o que levou a essa decisão e qual a previsão para os próximos dias. Secretário, está me ouvindo? Tranquilo, estou te ouvindo. Então tá bom, secretário. Obrigado por nos atender aí, o Jorge Luiz de Souza, secretário de Desenvolvimento Econômico, que é também diretor da CIRP aí. Secretário, primeiro, da parte da prefeitura, qual a previsão para os próximos dias? E, do outro lado, o senhor também representa os empresários, qual foi a recepção dessa decisão aí de permitir alguns serviços e comércios? Bom dia, obrigado pela oportunidade de esclarecimentos. Bom, a decisão que a Prefeitura tomou no dia de ontem, com a edição do decreto flexibilizando a atividade de algumas atividades, na realidade, foi baseado no critério técnico, que é o que a Prefeitura sempre vem fazendo, né? Ela adotou um critério para adotar tanto o isolamento social inicial, como agora a flexibilização de algumas atividades. O que nós procuramos fazer, nesses dias que a gente teve conversando muito a respeito dessa possibilidade, levando em consideração os critérios, né, da saúde, o achatamento ou não no número de casos de contaminação, casando com o decreto do Estado, né, cruzando com o decreto do Estado, algumas atividades que já estavam possível de abertura, e a gente casando com o nosso decreto do município. Então, o cruzamento dessas informações com a curva de contágio e contaminação fez com que a gente adotasse essas medidas agora de flexibilizar algumas atividades. Então, esse foi o critério adotado. Então, entendemos que, por exemplo, o material de construção, que tinha uma autorização para o Estado, mas existia uma restrição maior aqui no município, a gente resolveu adequar isso, entendeu? E outras atividades também, como o comércio de autopeças,
que estavam restritas aqui em Rio Preto tinham uma dúvida com relação a isso. Nós avaliamos, né, utilizando os critérios já elencados, para poder fazer essa flexibilização. Do ponto de vista da expectativa dos empresários, foi muito bem recebido, porque existe a possibilidade, a necessidade de se voltar em algumas atividades ao trabalho. Aquelas que a gente adotou foi com relação ao baixo impacto na circulação de pessoas dentro do município, né? Esse foi um dos critérios que a gente adotou. Então, houve uma compreensão por parte dos empresários que essas atividades, nesse momento, é o que se pode ser atendido. E vamos aguardar agora, com respeito ao decreto do Estado, né, qual vai ser o comportamento no Estado, para a gente tomar novas medidas. Secretário, qual que é a previsão que os senhores trabalham? Dia 22 vence o atual decreto. O atual decreto dia 23 volta tudo ao normal. Qual que é a expectativa que o senhor traz aí? Bom, a gente vai aguardar a manifestação do Estado. A gente, hierarquicamente, uma questão de legislação, se houver alguma atitude que o Estado vai tomar com relação a maior flexibilização, a maior abertura com relação às atividades da economia, a gente vai seguir aqui em nível do município. Então, o que a gente já está preparado, né? A gente já tem aí um trabalho que foi desenvolvido na última semana, com relação ao impacto dessas atividades, né? De como seria essa abertura, e dar uma porta de saída, né? Juntando com as informações da saúde, com a volta das atividades da economia. A expectativa nossa é aguardar essa movimentação, a gente está atento a tudo que está acontecendo e nos preparando. Foi o que nós fizemos quando se adotou esse critério dessa flexibilização agora implantada, foi isso que nós fizemos. A gente veio nos preparando para que esse momento acontecesse. Não está sendo diferente agora numa eventual tomada de decisão por parte do governo do Estado das atitudes que nós teremos que tomar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a procura por aquele financiamento especial do Banco do Povo. Está tendo muita procura, o pessoal está conseguindo esse financiamento aí para dar um alívio no caixa? Sem dúvida, tem sido a procura gigantesca. A gente estava com 4 atendentes, conseguimos, através de uma boa ação do secretário da Fazenda, que é um trabalho em parceria, ele me cedeu mais 5 funcionários que trabalhavam no banco, ali no Poupa Tempo, eles estão aqui dentro da secretaria. Nós estamos com uma grande massa de pessoas atendendo essas demandas, que elas foram gigantescas, estão batendo assim, recordes de contrato, a procura está sendo enorme, a gente tem atendido todos com horário de agendamento, todos aqueles que nos procuram. Então, nós estamos agilizando toda a formalização desses contratos, enviando para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que faz a liberação dos recursos. Geralmente tem demorado 2 a 3 dias para aprovação desse crédito, né? E a liberação do recurso está demorando um pouquinho mais, por volta de 7 dias, uma semana, 7 dias, para liberação, para crédito efetivo na conta. Porque a demanda junto com a Secretaria do Estado, do Desenvolvimento do Estado, também foi enorme, do Estado inteiro. E nós tivemos agora também, recentemente, uma boa notícia, que o governo do Estado aumentou esse limite de crédito para mais 150 milhões de reais para poder atender essa demanda dos empresários na retomada das atividades. Então, a gente tem feito um esforço muito grande para atender todas essas pessoas que nos procuram. Também, com relação, por exemplo, aos feirantes, a gente teve vários contratos que não foram feitos, os ambulantes também, aqueles que poderiam ter a oportunidade de conseguir esse microcrédito também foram atendidos. Então, é um esforço muito grande por parte da Secretaria, da Prefeitura, para poder atender esses empresários nesse momento. Secretário, em relação ao Bolsa Auxílio, lá o Corona Voucher, o Bolsa Corona, o governo federal chegou a pedir para os senhores o cadastro de autônomos, microempreendedores aqui de Rio Preto, para que esse pagamento possa ser feito automaticamente? O que acontece, Alexandre? Uma questão dinâmica. Esse cadastro, por exemplo, o cadastro único, que é da assistência social, ele fica centralizado na assistência social, que tem lá 33 mil cadastros que foram disponibilizados. Então, esses cadastros, acho que pela demanda que houve, eles são automaticamente, já foram incluídos, que estejam atualizados, obviamente, já foram automaticamente incluídos no programa do governo federal. Os ambulantes, a gente disponibilizou esse cadastro
E como ele está atualizado, também alguns ambulantes conseguiram, através daquela plataforma, conseguiu esses recursos, entendeu? Então, a prefeitura, como ela fez a lição dela de casa, deixar esses cadastros atualizados, a gente não teve nenhum tipo de reclamação até o momento com relação à dificuldade em conseguir esses recursos aí liberados pelo governo do estado. O que houve, que é noticiado pela imprensa, foi a dificuldade de algumas pessoas que não estavam nesse cadastro único ou não exercem atividade ambulante, particularmente falando do nosso município, não estavam com dificuldade em se cadastrar naquela plataforma que o governo federal criou, por uma questão de validação de CPF, foi o problema mais apontado, porque não estavam na base de cadastro, nem do cadastro único, não é da prefeitura, mas não estavam na base de cadastro de nenhum município, no caso do nosso município. Mas não por conta da falta de atualização do nosso cadastro, é porque essas pessoas não procuraram à época, há tempos, se inscreveram nos programas de renda mínima do governo do federal, que é hoje controlado, que é hoje administrado esse cadastro pela Secretaria da Assistência Social, falando no cadastro único. Legal. Para finalizar, secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz de Souza falando aqui. Para terminar, secretário, o senhor chegou a falar do Banco do Povo. Onde está sendo feito esse atendimento? É no ganha-tempo? O senhor falou agendamento. Onde pode ser feito esse agendamento? Porque Poupa Tempo está fechado, se eu não me engano, o ganha-tempo também, o da Zona Norte. Como que está sendo feito esse atendimento? Bom, a gente disponibilizou 2 números de telefone, o 3203-1222 e o 1343, para atendimento, para agendamento, e mais um e-mail, que é o Sala do Empreendedor, sjrp@gmail.com. Através desses canais, ele tira as dúvidas com relação, por exemplo, à documentação necessária que é para ser apresentada, e aí ou pelo e-mail ou pelo telefone, ele consegue fazer o agendamento. Nós estamos atendendo aqui na Secretaria, na Avenida Alberto Andaló, 2961, a gente tem um espaço ali na Sala do Empreendedor totalmente preparado para fazer esse atendimento, respeitando as regras fitossanitárias de higienização. O atendimento é com hora marcada, quer dizer, não tem tumulto. A nossa equipe foi duplicada para fazer esse atendimento, então a gente não está tendo nenhum tipo de problema de atendimento, isso é tranquilo. Mas as pessoas que tiverem interesse, esses são os canais de comunicação. A gente está evitando o atendimento sem agendamento por conta da enorme demanda que nós estamos tendo. Então, nós estamos respeitando os agendamentos já feitos e atendendo na medida em que eles estão acontecendo e estão sendo solicitados. Tá certo. Posso pedir só para o senhor repetir o telefone, por gentileza? Vamos lá, é o 3203-1222 e o 3203-1343. Esses são os telefones que podem ser contatados. Também pode chamar pelo 3203-1308, que é o telefone ramal direto da Secretaria, e aí a gente tenta passar. Mas esses 2 números que eu te passei primeiro são os que tem direto na Sala do Empreendedor, que estão sendo mais utilizados. Tá certo. Muito obrigado, secretário Jorge Luiz de Souza, responde pelo desenvolvimento econômico do município. Eu que agradeço, Alexandre. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado, secretário. Vou repetir os telefones aqui, caso você queira fazer contato com o Banco do Povo. É o 3203-1222 e o 3203-1343. 3203-1222 e 3203-1343. O e-mail é saladoempreendedor.sjrp@gmail.com. Bom, gente, vamos atualizar agora as principais notícias do dia. Vamos conversar com o jornalista Fabrício Carareto, que é editor-chefe do portal DL News. Fala, Fabrício, tudo bem? Tudo jóia, Gama, bom dia o pessoal que está acompanhando a gente aí pela TV Câmara. Fabrício, e aí, quais são as notícias de destaque do dia, além, claro, aí da questão do comércio, parte aberto, parece que tem coisa importante envolvendo o Rio Preto, né? Pois é, Gama, tem essa grande notícia, daqui a pouco a gente comenta um pouco, você está até falando agora com o Jorginho sobre a reabertura aí parcial do comércio, mas tem um assunto interessante que tem uma ligação com o Rio Preto, que é justamente uma
a decisão, né? Acho que o pessoal acompanhou no começo da semana, você falou aí também, sobre a exoneração do Major Olivaldi Azevedo. Olivaldi, para quem não sabe, ele atuou durante 3 anos aqui como subcomandante da Polícia Ambiental aqui em Rio Preto, né? Ele nascido em Votuporanga, tem uma ligação muito forte. No domingo, ele acabou saiu até no Fantástico, uma reportagem de uma mega operação do IBAMA para tirar madeireiros e garimpeiros ilegais de terras indígenas ali no sul do Pará. E depois dessa reportagem, na verdade, depois desse ato, ele acabou sendo exonerado pelo ministro Ricardo Salles, né, ministro do Meio Ambiente. E agora, né, saiu o Ministério Público Federal acabou pedindo uma investigação sobre a demissão do major, né? Quer saber exatamente se foi isso que levou. Afinal de contas, ele estava apenas cumprindo o seu papel enquanto diretor do IBAMA, né? Ele que era diretor de proteção ambiental do IBAMA, o major Olivaldi, e agora essa demissão, o Ministério Público está pedindo esclarecimentos para saber exatamente o que levou à demissão, se foi justamente por ele estar atuando de acordo com aquilo que ele deveria atuar ou algum outro motivo, né? Então, essa é uma novidade aí que envolve Rio Preto, não diretamente, né? Mas o Major Olivaldi, inclusive, é bastante querido aqui em Rio Preto, já deu aula em faculdades e, por enquanto, né, essa demissão dele não houve um motivo real, né, que foi justificado, mas tudo leva a crer que foi essa mega operação lá ocorrida contra madeireiros e garimpeiros ilegais lá no Pará, viu, Gama? Tá certo. O major que também não pediu para sair, né? Ele foi demitido mesmo e ele tem evitado dar entrevista. A gente tentou falar com ele também aqui, ele nem está respondendo as chamadas. Ô Fabrício, e a novela do Mandetta? Cai, não cai? Desde segunda-feira que é para ele cair, não cai, agora diz que até amanhã ele vai ser demitido. Pois é, né? É uma coisa muito ruim. Isso não vem de agora, né? Já vem de algumas semanas que vem esse desgaste entre o Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro e, ao que tudo indica, ele vai ser demitido até amanhã, né? O que aconteceu ontem foi que, depois de vir a público que ele seria demitido, mais uma vez, né? É um processo de fritura constante. O secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson Oliveira, e o secretário executivo João Gabardo, ele chegaram a pedir demissão, né? E o Mandetta disse que não. Recusou o pedido de demissão, a exoneração dos dois, né? Que estão atuando aí como dentro de um plano estratégico para o combate ao coronavírus aqui no Brasil. E o Mandetta falou que não aceitar a demissão e disse as seguintes palavras, né? Entramos juntos, estamos juntos e sairemos do ministério juntos. Então, essas foram as palavras do Mandetta ontem, e tudo indica que até amanhã realmente deve ser confirmada a demissão do ministro da Saúde, especialmente, né, a coisa já não estava boa, ele já tinha sido fritado na semana passada, vai, não vai, demite ou não demite, e depois daquela entrevista que ele deu no Fantástico, né, falando real, né, o que ele falou é bem real, falando que o brasileiro não sabe se segue o ministro da Saúde ou segue o presidente da República, a situação foi considerada insustentável. Então, até amanhã deve definir tudo, leva a crer que ele vai ser exonerado amanhã. E ele esticou a corda ali, né? Deu a entrevista para a Globo que o Bolsonaro e a Globo são inimigos. A Globo não, o Bolsonaro é inimigo da Globo. Sim. Dentro do Palácio do Governo de Goiás, do seu hoje inimigo Ronaldo Caiado, enfim, ele também provocou ali. Em termos políticos, o que ele fez realmente foi uma jogada bastante arriscada, né? Ele, de certa forma, ele acabou dando uma emparedada do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, né, como você disse, é justamente uma entrevista para a Globo, tem sido tão criticada, né, junto com a Folha de São Paulo, são os dois veículos de comunicação mais criticados pelo presidente Jair Bolsonaro, e também no Palácio do Governo de Goiás, que é do Ronaldo Caiado, que também tem criticado muito as decisões aí do presidente Jair Bolsonaro, a falar que a gripe não é tão... defendendo, né, a reabertura total e restrita do comércio, das atividades econômicas, das indústrias. Então tem já algum tempo o Ronaldo Caiado, que foi um dos apoiadores aí mais fervorosos da eleição do presidente Jair Bolsonaro, agora os dois estão em pé de guerra. E tudo isso contribuiu para um desgaste muito grande. O próprio Mandetta chegou a reconhecer, né, inclusive para alguns veículos de comunicação, de que talvez ele tenha dado um passo maior que a perna. O que ele fez foi, na verdade, acabou soando como uma provocação. Por conta disso, ele vai sair, ele que
na grande opinião, né, na maioria da opinião dos especialistas, os profissionais de saúde têm feito um bom trabalho frente ao Ministério, né, inclusive peitando o chefe em várias vezes. Mas, né, o que tudo indica, ele deve sair. Vamos esperar aí quem que vai ser o próximo ministro da Saúde e se vai ter alguma mudança aí nas estratégias de combate à Covid-19. A tendência e o que tem falado é que é o ex-ministro, deputado federal Osmar Terra, né, lá do Rio Grande do Sul. Vamos aguardar se isso se confirma. Fabrício, a gente já falou bastante aqui da flexibilização do comércio. Tem alguma novidade ou algo que você queira acrescentar? Olha, eu acho que tem 2 pontos, né? Ontem teve, né, o anúncio, acho que mais de bastidores a gente poderia perceber a tensão que estava tanto do prefeito de Araújo quanto do secretário de Saúde, Aldenis Borim. Eles leram comunicados, né? Normalmente eles são bastante comunicativos e acabam sendo espontâneos. Ontem não ocorreu esse tipo de comunicação para falar da abertura. Acho que tem 2 pontos que acho que seriam interessantes, né? Hoje, inclusive, o Heitor Mazocco, que é jornalista aqui do Daily News, esteve ali no calçadão para acompanhar, para saber como que é, né, essa flexibilização, como foi o primeiro dia da flexibilização do comércio. E, por enquanto, está bastante vazio, tanto em relação às pessoas quanto em relação à abertura, né? A gente tem as lojas de departamento, que era uma grande dúvida, como vai funcionar uma loja de departamento com esse esquema de drive-thru. Mas, realmente, elas estão abertas, né? Meia porta, chegam as pessoas, estão fazendo uma fila, pelo menos agora de manhã uma fila bastante tímida, mas chegam lá, conversam, falam de algum produto, se precisa de algum produto vão lá e compram, mas pelo menos nesse primeiro dia de flexibilização, comércio no calçadão está bastante raro, né? Tem poucas pessoas, apesar de estarem as lojas, boa parte das lojas abertas. E outro ponto que eu queria enfatizar é que ontem também nós conversamos com alguns profissionais da saúde, né? Já que essa flexibilização atinge exatamente, pode ter aí algum impacto no sistema de saúde público municipal, e que a gente ouviu que está bastante dividido, né? Tem gente, por exemplo, alguns médicos chamaram de absurda e irresponsável essa atitude do governo de fazer essa flexibilização nesse momento, né? Já que era esperado pelo menos até o dia 22, que é quando vigora o decreto estadual. Então, para alguns foi temerário o que fez o prefeito de Araújo. Já outros, né, como a diretora administrativa do HB, a Malha Tchê, defenderam, falaram que da forma como está sendo feita, da forma como está sendo conduzida, é responsável sim, e não prevê, né, que em pouco tempo que vá haver uma explosão de casos com base nessa flexibilização anunciada por decreto municipal do prefeito. Então, os profissionais da saúde, pelo que a gente apurou, viu, Gama, estão bastante divididos em relação a essa atitude do prefeito de Araújo. Tá certo, Fabrício, muito obrigado. Só para a gente terminar, um registro aqui que foi confirmado agora pela manhã, o jornalista, colega Adib Moanes, assume o comando do Jornal Diário da Região, que também já foi comandado aí pelo Fabrício. Parabéns ao Adib aí e fica o registro. Quer falar alguma coisa? Não, acho uma grande contratação, né? A Adib é um grande jornalista, pessoa ética, uma pessoa que tem uma conduta exemplar, né, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Lembrando, né, ele foi assessor, já trabalhou na TV, não é na TV Tem, né, na Globo, passou pela Record, SBT, tem uma larga experiência na área, passou pelo Diário também, recentemente esteve aí como assessor do deputado Orlando Bolsoni, e é um cara muito dedicado, muito ético. Eu acho que é uma grande contratação, acho que vem somar o nosso time, né? Nosso time de jornalistas, no final de contas, né? Todos nós estamos na mesma trincheira. Somos concorrentes, mas a concorrência, o que interessa é a gente conseguir transmitir as notícias, combater as fake news, né? Então, acho que é um grande achado, é uma grande contratação para o Diário da Região. Desejo toda a sorte do mundo aí e sucesso para a Adibinho. Maravilha. O momento é de união dos jornalistas mesmo, que tem sido aí tão atacados por setores não só do governo, como da própria sociedade. Obrigado, viu, Fabrício? Valeu, Gama, valeu o pessoal que está acompanhando a gente aí. Obrigado ao Fabrício, boa sorte ao Adib também, aí à frente do Diário da Região. Legal, gente. E a gente está terminando aqui, então, o nosso informativo coronavírus. A gente tem os telefones de sempre para lembrar aí, se puder pedir para o Renato colocar o do SEMAI, que é o 0800 770 6666. Temos conselhos tutelares aí, a gente tem acompanhado todo dia na imprensa muitos casos de agressão a
principalmente as mulheres, né, o pessoal confinado em casa e os nervos à flor da pele. Temos o Conselho Tutelar também e também a Guarda Municipal Patrulha Maria da Penha 153 e também o telefone 0800 da Secretaria de Saúde para você tirar dúvidas a respeito de sintomas ou qualquer outra informação que você queira tirar aí, qualquer outra informação que você queira esclarecer sobre o coronavírus, a Covid-19. Tá certo, gente? E assim encerramos o informativo Coronavírus desta quarta-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, do controle mestre Fernando César, GC e produção de Renato Foque e Ariana Pereira e do operador de áudio Israel Heleno de Castro. Lembrando que mesmo com a flexibilização do comércio, o importante neste momento é seguir as orientações das autoridades de saúde e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. Na sequência aqui, coladinho com o programa, você confere a reprise da 9ª sessão ordinária de 2020, que foi realizada na última terça-feira. A gente termina por aqui e a gente volta amanhã com mais informações para você. Grande abraço. Eu tô perdida, já me disseram que só começou. Respira, aprende a respirar. Se tu só pira, mas não respira, não vai dar. Respira, aprende a respirar. Se tu só pira, mas não respira, não vai dar. Você não sabia de nada, inocente. Você não sabia de nada. Se você jurou que seu projeto ia vingar. Você não sabia de nada, inocente. Você não sabia de nada. Que fase louca, que fase doida. Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida. Já me disseram que só começou. Que fase louca, que fase doida. Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida. Já me disseram que só começou. Respira, aprende a respirar. Se tu só pira,